Olá, amigos do canal Asa, estamos trazendo uma edição especial sobre os trijatos que operaram nas linhas aéreas brasileiras. Lembrando que o encerramento com as operações dos Boeing 727-200 na Total Linhas Aéreas também marca o fim da era de todos os trijatos no Brasil. E nesse vídeo eu apresento depoimentos de aviadores que voaram as super máquinas, não só o Boeing 727, mas também os McDonnell Douglas DC-10 e o MD-11. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Vamos lá! São Paulo, 121,35 bom. Flaps 5, breakfast. Speed check, flaps 5. Eu considero o Boeing 727 um trimotor que veio numa fase de transição dos antigos aviões que predominavam quadrimotores para os atuais que são bimotores, predominantemente. Uma transição gradativa e que acostumava mais, vamos dizer assim, o usuário a voar com menos motores em voos mais longos. Eu voava o Avro na Varig HS-748 e vinha de uma aviação bem estagnada, uma aviação que não crescia muito, em função do momento econômico que o país vivia, e etc. E tal. E de uma hora para outra houve uma mudança nesse quadro todo aí. Houve um desenvolvimento da empresa. A Varig começou a expandir linhas, começou a aumentar sua frota e, como consequência, aumentar o número de tripulantes. E foi nessa que me convidaram para sair do Avro e voar um Boeing 727.
O normal seria ter passado pelo Eletra. O caminho para o jato era Avro, Eletra e o jato. Só que, em função da grande necessidade que tinham, eu ia ficar pouco tempo no Eletra. Eu ia fazer todo um curso que é caro, tudo um tempo enorme, fora de escala, voar um pouco o avião e já fazer outro curso caro, fora de escala, que é o 27. Então, mandaram direto para o 27. Eu aceitei isso até com certo entusiasmo, tá? Agora, hoje eu me arrependo. Eu gostaria de ter voado o Eletra, gostaria mesmo. Eu voei 11 anos o 27, depois que eu fui para o avião, depois de toda essa aceleração da indústria, né, da empresa crescendo e tudo, como é normal a atividade aérea, ela vive por ciclos, né? E então houve uma estagnação novamente. E eu fiquei 11 anos no 27. Então, desses 11 anos, eu podia ter dado um pouquinho desse tempo para ter voado o Eletra. A verdade é essa. Mas não posso reclamar. Foi uma aviação sensacional, essa do trijato Boeing 727. Eu fiz a transição de um avião que era muito tradicional, turbohélice Avro, para um avião completamente diferente. Hoje é meio que normal o piloto entrar numa empresa já voando jato e tudo. Na minha época não era assim, não. Era uma transição grande. Era uma transição em que eu tinha que me adaptar a muita coisa diferente, velocidade quase mais do que o dobro do avião que eu voava, tecnologias completamente diferentes, me adaptar a aerodinâmicas de alta velocidade, e voar um avião que a gente até tinha orgulho de dizer que ele era um dos aviões mais velozes do mundo, né, em voo de cruzeiro. Ele voava Mach 0.86. E tinha uma característica de pouso, aproximação, com velocidades baixas. A asa dele, para alta velocidade, ela tinha um certo formato. Para baixa velocidade de aproximação, esse perfil de asa era completamente modificado por dispositivos hipersustentadores de flaps de bordo de ataque, trailing edge flaps, que mudavam muito o perfil e mudava muito as características do avião em baixa velocidade. Era um avião em alta velocidade e outro em baixa velocidade. Extremamente sensível nas aproximações, pouso requeria certo cuidado, não podia se tirar a potência dos motores antes de entrar no ground effect. Depois que acostumava, não tinha problema nenhum. E ele tinha, como muitos jatos têm, o bloqueio dos ailerões externos para alta velocidade, né? E isso aí era um diferencial grande para mim. E quando entrava em velocidade mais baixa, que entrava na final, aí liberava tudo. Ailerões internos e externos e spoilers. Então ele era muito sensível em aproximações. Todo piloto que fazia a transição do Avro para o 27 sentia essa diferença, e mesmo do Eletra para o 27. Essa porque você não vai acelerar. Yes. That's that. Na sala 33, observando o DC-10 da companhia decolando a fonte do 1217 depois de Torre Daniel. Boa tarde, Varig 931, passando o marcador de externo, Baixada da Brasília. 7931, caminho de pouso para a pista no seco e forma o jato carro. E depois pouso no 5, Varig 931. Glasses X.
1000. É o Zé. Coloquei o pé. 1000. Minimum. Dá uma porrada não, que tá filmando. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Caminhou. Livrando 219. 219. Solo, boa tarde, Varig 931, livrou na sua escolha. Ficou bonito. 931, boa tarde, táxi livre. Aguarde o gate, 931. Na sua escuta, gate 931. O avião em si, os comandos dele eram macios e harmoniosos. Na perna do vento, parecia que você estava voando um 727. Tamanha é a manobrabilidade do DC-10. Porém, a coisa começa a mudar na hora que você toca, porque ali são muitas toneladas a mais, né? Eu me lembro de, se eu não me engano, era de uns 280 toneladas, o peso máximo dele. Então existia um divisor de águas, né? O avião leve e o avião pesado. O avião pesado, o 67 também tinha isso. Ele fazia uma órbita pequenininha. Agora, se ele entrasse numa órbita limpo, com velocidade alta, corria o risco de você ultrapassar a área da órbita, né? Em alguns lugares, por exemplo, no Rio, corre-se o risco de colisão com o terreno, por causa da velocidade, a ground speed do avião muito alta. Então, isso separa, eu brincava, né? Isso separa os homens dos meninos. Aí a brincadeira fica pesada, porque o piloto tem que agir com antecipação e começar a sujar o avião, que era característico do DC-10, era a tal da operação do slat, né? Então, ele tinha elevadas velocidades para recolhimento dos slats. Nós voávamos a partir de 270 nós, você podia recolher o slat, quer dizer, uma velocidade muito alta, 280, 200, dependendo da velocidade do peso, até 290, se eu não me engano, me lembro, chegava. Então, abaixo dessa velocidade, você tem que jogar o slat, que é o bordo de ataque, o flap de bordo de ataque, né? Então, o avião era fantástico na perna do vento, para você pilotar ele. E vento cruzado, ele era fantástico, porque nós operávamos muito em Schiphol, Amsterdã Schiphol. Quem operou lá sabe que tem muitos ventos cruzados, e o avião é fantástico, uma estabilidade muito grande na aproximação com o vento cruzado e com turbulência. As rotas. É um avião que faz rotas non-ETOPS, isso é, ele é trimotor, então ele faz muitos voos em linha reta, o que não é feito pelos bimotores, como o 777,
o 787, 350, 330, por exemplo, o voo da África do Sul, que vai para Johannesburg, né? Eu cheguei a fazer várias vezes de DC-10, de 67, o passageiro frequent flyer percebe, porque ele fala assim, ué, para onde que vocês estão indo, comandante? Porque eu estou vendo que vocês estão mantendo um rumo aqui, né, pelo data show, pelo air show do avião. Aí você tem que explicar, não, que esse avião aqui é bimotor, então nós temos que ter o apoio da ilha de Ascensão, Ascension Island, depois o apoio de Luanda, enfim, o DC-10 era como o 747, ele voava direto, né? A perda de um motor não é uma emergência, é uma anormalidade, né? Então, isso daí faz uma diferença muito grande em algumas situações. A tendência hoje no mundo, infelizmente, foi contra ele. É o avião bimotor, é a economia, foi o que matou o avião. Letting it out. Approaching minimum. Cross-check. Autopilot. Minimum. Continue. Shortly number 1. Coast weight turbulence from preceding. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Olá, meu amigo Robert, é um prazer aceitar esse seu convite para falar um pouquinho do MD-11, essa aeronave que está aqui em cima, nesse depoimento sobre trimotores. Vamos começar um pouquinho com a história. Eu inicialmente já tinha voado um trimotor que era o DC-10, um trimotor da Douglas, um avião maravilhoso, foi o meu primeiro avião wide body, e era um avião que eu realmente passei 6 anos e meio nele e fiz vários voos passageiro, cargueiro para América, Europa, África. Então foi um avião como wide body, uma grande escola. Quando em 2004 nós fomos fazer o curso do MD-11, nós achávamos que íamos encontrar um avião pelo menos similar ao DC-10, mas era um avião bastante inovador, um avião híbrido, porque ele tinha algumas características oriundas do DC-10, mas era um avião bem diferente, né? Ele tinha uma característica que todo mundo sabe, que era o problema de uma tendência de bounce and landing, porque ele tinha uma inércia de afagem, de pitch, e tinha um CG mais traseiro, né? E associado a uma redução de superfície de comando, tanto de rudder, mas principalmente de estabilizador, era um avião que exigia uma aproximação muito bem estabilizada, um flare muito gradual, e por isso que muita gente dizia it's not for beginners, né? Não é para iniciantes, né? Então ele tinha essas características, mas o avião ele era um sistema, digamos assim, que se a gente puder fazer uma analogia entre os aviões convencionais e hoje os fly-by-wires, porque ele já tinha alguns itens assim bastante inovadores, né? Tinham 6 DUs, uma cabine super espaçosa. Nós voamos aviões oriundos da spec da própria Varg, a especificação da Varg, e também aviões que vieram mais tarde da Suíça. E nós tínhamos 2 tipos de motorização, GE e Pratt Whitney também. Um avião com peso máximo de decolagem 280 toneladas, um peso máximo de pouso de 199 toneladas, carregava 115 toneladas de combustível, era um avião realmente muito robusto, muito bom para cargueiro, que ele acabou sendo logo depois
utilizado pela Varig Log, a Varig Cargo primeiro e a Varig Log depois, né? E tinha algumas coisas já inovadoras. Ele tinha o tal do Auto Throttle Engine Trim, que mesmo em situação bimotora ele mantinha o ajuste das manetes, né, para que não houvesse defasagem, mas a gente não confiava muito nisso, né. Agora, a grande inovação dele era a parte de flight controls, né. Tinha, como eu disse, uma redução de tamanho de rudder e estabilizador. Tinha 4 rudders, upper, lower, forward e after, cada um deles. Tinha elevators inboard e outboard, 2 flaps inboard e outboard em cada asa, né? Tinha 8 slats, se eu não me engano, 5 spoilers e 2 ailerons, né? E também tinha uma coisa interessantíssima. Ele, como no DC-10 também, ele tinha uma forma de você ajustar o melhor flap de decolagem, né, que a gente chamava dial of flap, né? A gente fazia análise de performance e fazia os flaps intermediários para ter a melhor performance de decolagem. Mas a grande inovação era o LSAS, que chamava Longitudinal Stability Augmentation System, né? Já era um híbrido entre fly-by-wire e avião convencional, porque ele pegava informações de pitch, speed, yaw damper, turn coordination e fazia uma espécie de um dumping, né, de uma atenuação do que a gente fazia no comando para a superfície. Então ele também tinha uma espécie do Row Control Augmentation System também. Então tudo isso já era uma transição entre avião convencional e avião já tipo fly-by-wire, né? Então o que eu me lembro eram essas grandes características e mais. Tinha outra também, que era combustível. Ele tinha 3 tanques principais, um tanque na cauda, um tanque auxiliar e os tanques de ponta de asa, né? Então, o tanque na cauda praticamente era para ele manter o CG de 31.8 durante todo o tempo de voo, era o CG ideal para ele, né? Então, a sequência era muito gozada, porque primeiro você esvaziava, consumia o tanque da cauda para os tanques 1 e 3, depois disso vinham os auxiliares, que tinham 2 auxiliares, after e forward, e eles alimentavam o tanque 2, e o tanque 2, quando a gente estava abaixo de 18 mil pés, ele abria e alimentava o tanque 1 e 3, e os tips, abaixo de 5 toneladas, se eu não me engano, vinha combustível dos tips para os tanques 1 e 3, né? E tinha uma coisa, quando você voava cargueiro, que você tinha que tomar muito cuidado, era o carregamento, não poderia ser feito se você tivesse com combustível no tail. Nós tivemos até um evento desse no MD-11 que encostou a cauda, se eu não me engano, no México por causa disso, não observaram isso. Então era um avião realmente híbrido, né, nessa fase, inovador, e para mim foi um prazer voar esse avião. Fiz baseamento lá em Los Angeles com grandes companheiros. Agora, eu me lembro que o maior desafio meu no MD-11 foi quando eu fiz um voo charter para Foz do Iguaçu, que era uma pista menor, né, e além disso, morro abaixo, se eu não me engano era 14, posei na 14, e ainda tinha que fazer um peão lá no final. E o MD-11, vocês lembram, um avião grande, onde o trem do nariz ficava bem mais atrás da cabine, então você praticamente estava fora da pista quando fazia o peão. Então essas são as características que eu lembro do MD-11, um avião que me marcou muito, e realmente foi bacana ter voado esse avião, que na realidade nos nossos manuais já tinha chancela Boeing, porque já tinha tido a absorção da Douglas pela Boeing. É isso aí, espero que tenha sido a contento. Forte abraço, continuamos no canal Asa. Tchau, tchau.